Por quê? Que é muito mais racional nós acreditarmos na Bíblia Sagrada. Olha, o livro de Gênesis se destaca das mitologias antigas e se destaca inclusive de pseudo-teorias científicas modernas. Por quê? No livro de Gênesis, a narrativa da criação nos é contada sem a existência, sem um universo pré-existente, sem uma matéria eterna, não existe briga de deuses, não há sangue de monstros, não existe nenhum palco ou nenhuma substância primordial aonde as coisas têm o seu começo e aonde elas vão acabar se desenvolvendo, não existe matéria, o conceito de matéria eterna. E por que isso é uma coisa tão importante de a gente entender? Porque diferente do que se fala alhures, bem, o tempo e as casualidades, as coisas que o tempo traz consigo, eles não contribuem para a formação de organismos complexos, elas não fazem com que estruturas simples se organizem em estruturas complexas. Na verdade, nós vemos o exato oposto, nós conseguimos observar o exato oposto na natureza. Isso é uma coisa que qualquer um de nós consegue fazer. Ou não é verdade que todos nós nascemos, envelhecemos e conforme vamos envelhecendo, nós vamos perdendo capacidades físicas, vamos perdendo saúde, vamos perdendo... alguns perdem uma série de capacidades cognitivas também. Depois nós morremos e aí o corpo da pessoa começa a entrar em estado de putrefação até que chega em um ponto que só resta pó. É ou não é verdade que se você tem uma montanha enorme e o processo de crescimento... Eu não sou especialista em geografia, mas nós sabemos que as montanhas elas vão ocorrer segundo o meu pouco conhecimento sobre matéria de geografia, mas as placas tectônicas elas se empurram uma contra a outra, fazendo esse tipo de movimento aqui e faz com que as montanhas cresçam e vão crescendo de forma contínua. E se esse processo para, se por algum motivo esse processo para, então ela vai sofrer um desgaste pelo tempo, pelo intemperismo, por processo de erosão, e ela vai se desgastando cada vez mais. Então aquilo que estava crescendo vai começar a se diminuir, até que vai chegar um dia que some. E é essa a explicação que nos é dada do porquê que no Brasil, por exemplo, não existem montanhas, mas existem apenas serras, que é o máximo que a gente consegue. Até aqui no Brasil, porque esse tipo de processo, onde as montanhas elas vão crescendo, aqui não existe mais aqui no Brasil. Já foi uma coisa que acabou há muito tempo. Então, por conta disso, as montanhas, as nossas serras, estão constantemente se desgastando. Da mesma forma com minerais, uma pedra, se ela passa muito tempo recebendo a ação do tempo, ela vai se fragmentando até se tornar areia, e da areia ela vai se tornando pó. Da mesma sorte, se você corta uma árvore, ao cortar uma árvore e deixar a árvore simplesmente ali pela ação do tempo, ela não vai sozinha, pela ação do tempo, se reorganizar e formar um grande móvel ou formar uma estátua de madeira lindíssima. Não. Ela vai acabar esse organismo complexo, essa estrutura complexa, ela vai se desfazer pela ação do tempo e vai se tornar estruturas mais simples. Aristóteles já explicava isso. Então, é uma coisa muito burra a pessoa pensar que esse tipo de... o tempo vai agir a favor de criar estruturas complexas simplesmente porque eu quero e para manter a minha birra para com Deus. É uma coisa assim, eu acredito que isso é uma coisa extremamente estúpida. Se você pega, eu acho que eu já tinha dado eu já dei esse exemplo aqui algumas vezes, mas é um exemplo muito bom. Se eu tenho um ferro velho onde ali há todas as peças necessárias para se formar, todos os componentes necessários, todos os materiais necessários para se formar uma Lamborghini, e eu passo milhões de anos esperando o tempo agir, ou posso até tentar acelerar de alguma forma, jogando bombas ou fazendo alguma coisa do tipo. Isso não vai fazer com que daquele lugar saia uma Lamborghini. Ninguém anda na floresta amazônica, um local onde existe recursos naturais quase que infindáveis,
um local que é rico em celulose, da onde é extraído do papel, uma pessoa não tropeça num livro desse daqui e não acha que aquilo ali, nossa, isso aqui foi uma obra do acaso. O tempo pegou toda a celulose que tem aqui nesse local e organizou ele até se formar esse livro aqui, com todas essas letras e tal. Ninguém vai pensar uma besteira dessa. Além do que, se a gente parar para pensar também, a teoria supostamente científica que se prega a Lures, de que as 4 forças da natureza, força magnética, força gravitacional, força nuclear forte, força nuclear fraca, elas teriam agido. Primeiramente que a gente já sabe que isso é uma besteira, mas essas forças, elas agem sobre objetos existentes em ato. Se não há objeto existente em ato, até porque nós sabemos que toda a matéria do nosso universo ela é findável. Então, assim, a gente sabe que as coisas, elas tendem a se desfazer. Uma estrutura complexa, a gente já... Uma estrutura complexa, a tendência natural da estrutura complexa é que ela vá se simplificando até chegar ao seu... aquilo que seria seu substrato original. Mas, da onde teria vindo esse substrato original? Isso é uma matéria eterna? Faz sentido a gente pensar em questão de matéria eterna? Por acaso faz sentido a gente pensar em matéria eterna? Olha, e mesmo que a gente pensasse em termos de matéria eterna, seria possível as 4 forças conseguirem organizar o universo tal como nós conhecemos hoje? Se você me disser que sim, então você criou um novo panteão de deuses gregos. Ainda que possa se argumentar que essas 4 forças não são pessoais. Tudo que tu fizeste foi voltar a uma religião, voltar a uma religião primitiva, aonde os deuses, ou no caso, as forças naturais aí que possam não ser pessoais, mas agiam sobre a matéria pré-existente, a matéria eterna, para poder fazer um universo inteiro e organizá-lo da forma como está hoje. Assim, a narrativa de Gênesis, ela se diferencia demais disso. Em Hebreus, nos é dito, por exemplo, nós chegamos a ter a informação de que os mundos foram criados pela palavra, de maneira que aquilo que existe não foi feito do que se é aparente, aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O que isso significa? O que é essa palavra? Essa palavra não é palavra no sentido humano, é palavra no sentido de essência. É palavra no sentido de essência. E é necessário que as pessoas tenham uma certa educação metafísica para que elas consigam entender isso de forma plena. Mas nós podemos trazer aqui algumas ilustrações. Como, por exemplo, se você tentar pensar em alguma coisa, eu acho que eu já devo ter dado esse exemplo em outro momento aqui no canal, mas se eu tenho uma borra do café e eu boto água quente dentro da borra do café, daquela reação vai sair um determinado produto, que é a nossa bebida que nós tão popularmente utilizamos, o café. Para que isso aconteça, isso tinha que ser possível antes que a água quente encontrasse a borra de café. E para que isso fosse possível, isso tinha que ser possível desde a eternidade, de modo que antes do universo, antes de qualquer coisa existir em ato, no momento em que surgisse a água quente e surgisse a borra do café, certamente a interação entre os dois produziria a nossa bebida tão popular, o café. É a partir das essências, daquilo que é possível, sabe? Nós estamos aqui lidando com os esquemas de possibilidades, que as coisas elas vão se formando. E como é que isso ocorre? É necessário que algo existente em ato produza esse movimento.
Como, por exemplo, eu estou aqui segurando esse livro, e esse livro, ele tem a possibilidade de cair da minha mão. Mas se eu continuar segurando esse livro, ele não vai cair. Para que ele caia, eu preciso soltá-lo. Então, ele tinha a possibilidade de cair, e essa possibilidade só se realizou porque eu fiz com que ele caísse. É por isso que os antigos entendiam Deus como sendo o ato puro, e aquele que traz as coisas do não ser para o ser. Como definiria Aristóteles, o primeiro motor imóvel, que não é movido por nada, entretanto, ele gera o movimento do universo. Até porque, se nós tentarmos pensar em alguma outra coisa que possa gerar esse movimento, o esquema de possibilidades ele é finito. E para que o universo se mantenha funcionando, é necessário que o esquema de possibilidades, que as possibilidades do universo sejam constantemente atualizadas.